Quando Harper, de 8 anos, tropeçou pela porta da frente naquela tarde, seu pai, Diesel, pensou que estava vendo um fantasma. Seu couro cabeludo estava em carne viva. Mechas de cabelo pendiam em tufos irregulares. Lágrimas haviam esculpido linhas limpas através da sujeira em seu rosto. Ela não conseguia falar. Ela apenas desabou em seus braços, tremendo. Diesel era membro há 30 anos dos Hells Angels. Ele havia visto violência. Ele havia visto crueldade. Mas nada o preparara para o que havia sido feito à sua pequena garota. Em 24 horas, mais de 300 motoqueiros desceriam sobre essa pequena cidade. E o que aconteceu em seguida? Ninguém previu. Antes de continuarmos, por favor, inscreva-se no canal e diga-nos de onde você está assistindo nos comentários. Aproveite a história. A casa estava quieta, uma daquelas tardes tardias em que o ar parece denso e nada se move. Quando a porta da frente de repente se abriu com força suficiente para fazer os porta-retratos na parede chacoalharem. Diesel olhou para cima confuso a princípio, porque Harper nunca entrava daquele jeito. Ela era gentil até nos menores hábitos, mas o som estava errado, muito agudo, muito desesperado. Um som puxado do medo. Ela estava lá na porta, respirando em rajadas curtas e quebradas. A luz atrás dela se derramava sobre seu cabelo. O que restava dele e prendia-se nos tufos irregulares, nos aglomerados rasgados, na humilhação crua esculpida em sua pequena silhueta. Por um momento, Diesel não conseguiu entender o que estava vendo. Sua mente o recusava, como se a realidade pudesse se rearranjar se ele piscasse forte o suficiente. Harper não falou. Ela não precisou. A ruína de seu cabelo contava a história antes que ela pudesse forçar uma única palavra. O quarto ficou em silêncio. Não o tipo normal de silêncio, mas aquele tipo esmagador, onde até o ar parece pausar, esperando para ver o que um pai fará. A respiração de Diesel gaguejou. Suas mãos se ergueram até a metade. Depois hesitaram, tremendo no ar, como se tivessem medo de que tocá-la tornasse a verdade real. Quando ele finalmente a alcançou, ele o fez lentamente, com a ternura de alguém que manuseia algo estilhaçado. Harper se aproximou dele, pequena e tremendo, e ele a envolveu com os braços sem dizer uma palavra. Não havia nada a dizer ainda. A linguagem é muito desajeitada para momentos como este. Então ele simplesmente a abraçou enquanto o horror do que havia sido feito se instalava sobre ele como poeira. Seus dedos roçaram a barba por fazer irregular na parte de trás de sua cabeça. Os tufos onde o cabelo havia sido arrancado em vez de cortado. Ela estremeceu, não ao toque em si, mas à memória a ele ligada. Diesel sentiu aquele estremecimento percorrer seu próprio corpo. Um choque de desamparo seguido por algo mais pesado, mais quente, subindo lentamente do centro de seu peito. Ele recuou o suficiente para olhá-la. Suas bochechas estavam manchadas com lágrimas secas, seus olhos vermelhos e inchados, sua voz silenciada pelo choque. E naquele rosto frágil, ele viu tudo de uma vez. Medo, humilhação, o instinto de pedir desculpas por algo que ela nunca deveria ter tido que suportar. Sua confusão endureceu em compreensão, e essa compreensão escureceu em algo mais profundo, algo primordial. O que Diesel ainda não sabia, o que ele descobriria nas próximas horas, era que aquilo não era crueldade aleatória. Este momento, essa devastação, ela descalça à sua porta, era o ato final em uma campanha de tormento de 8 meses que adultos haviam testemunhado e escolhido ignorar. Mas agora, tudo o que ele podia fazer era abraçar sua filha, se firmar no silêncio e sentir os primeiros tremores de uma tempestade crescendo dentro dele. Uma que não descansaria até que a verdade fosse exposta. Por muito tempo, nenhum deles falou. Diesel manteve os braços em volta de Harper, sentindo os pequenos tremores ainda correndo por seu corpo. Quando ela finalmente se afastou, ela não levantou a cabeça. Ela olhava para o chão,
sua respiração engasgando a cada poucos segundos, como se seus pulmões estivessem tentando lembrar como funcionar. Diesel se ajoelhou para encontrar seus olhos, mas ela não olhava para ele. Só isso lhe disse o quão profundo isso ia. O que quer que tivesse acontecido atrás daquele ginásio não havia começado hoje. Este era o ponto de ruptura de algo muito mais antigo, muito mais pesado. Ele suavizou a voz, cuidadoso para não forçar muito rápido. Harper sempre fora gentil, quieta de um jeito que não era timidez, mas sensibilidade, como se ela percebesse coisas que o mundo atropelava. Diesel costumava brincar que ela tinha os olhos da mãe, sempre vendo mais do que deixava transparecer. E desde a morte de sua mãe 2 anos antes, ele vinha tentando, pedaço por pedaço, trazer de volta seu sorriso. Ele pensara que estava conseguindo. Mas agora ele podia ver a verdade. Ela não estava se curando. Ela estava se escondendo. Ele tocou seu queixo levemente o suficiente para que seu olhar finalmente se levantasse. Quando ela olhou para ele viu um medo que não pertencia aos olhos de nenhuma criança. Ele perguntou-lhe suavemente o que havia acontecido. E Harper sussurrou a primeira parte da história. Não foi apenas hoje. As palavras vieram lentamente a princípio, vacilantes e enterradas sob a culpa. Ela lhe contou sobre os meninos, 3 deles, todos mais velhos, de 11 anos, barulhentos e confiantes do jeito que as crianças ficam quando aprendem cedo que o mundo se dobra para elas. Ela lhe contou como começou com zombaria, o tipo sussurrado pelas costas durante a aula de arte, ou murmurado quando ela passava no corredor. Ela lhe contou como eles riam de seus desenhos, a chamavam de estranha, a chamavam de fraca, a chamavam de a garota que chorava com muita facilidade. Ela lhe contou como isso escalou. Seu caderno de esboços desaparecendo apenas para reaparecer rasgado. Seus lápis quebrados ao meio. Sua mochila jogada atrás da cafeteria. Ela descreveu as prateleiras, os tropeços, o jeito como eles se revezavam derrubando seus livros de seus braços apenas para vê-la se apressar para pegá-los. E então ela lhe contou algo pior. Adultos haviam visto. Professores, auxiliares, funcionários que ficavam no corredor, como se supervisão significasse ocupar espaço, não proteger crianças. Quando Harper tentou contá-los, eles a dispensaram. Uma professora em particular, uma mulher que Diesel vagamente se lembrava das reuniões de pais, continuava dizendo a ela a mesma frase. Você é muito sensível. Como se a crueldade fosse culpa dela, como se uma criança de 8 anos que estava de luto pela mãe devesse ter sido mais forte, mais quieta, mais conveniente. Diesel sentiu algo apertado em seu peito, mas manteve a voz firme. Harper estava finalmente falando. Ele não a interromperia agora. Ela explicou como os agressores haviam ficado mais ousados a cada mês, certos de que ninguém os impediria. E eles estavam certos. Ninguém o fez, nenhuma vez. Cada reclamação era ignorada. Cada lágrima era recebida com um encolher de ombros. Cada pequena humilhação engolida porque Harper acreditava. Do jeito que só as crianças conseguem. Que talvez os adultos estivessem certos. Talvez ela fosse muito sensível. Talvez ela fosse o problema. Quanto mais ela falava, mais claro o padrão se tornava. Este não era o caos da crueldade infantil. Isso era direcionado, sustentado, permitido. Diesel ouvia, a mandíbula se apertando, a respiração se aprofundando e sob as palavras vacilantes de Harper. Uma verdade mais sombria começou a emergir. A professora sabia. Ela os havia visto encurralar Harper nos corredores. Ela os havia visto derrubar livros de suas mãos. E toda vez que Harper tentava se manifestar, esta mulher, esta adulta encarregada do bem-estar das crianças, dizia a ela que ela era simplesmente muito sensível. Mas aqui está o que piorou. Agora, a narração pausa, porque o que vem a seguir explica tudo. As famílias daqueles meninos não eram apenas abastadas. Eram doadoras,
grandes contribuintes para o financiamento da escola. Seus nomes eram falados em reuniões de equipe com uma espécie de reverência. Seu dinheiro havia construído novas salas de aula, reformado os campos atléticos e engordado orçamentos que, de outra forma, estariam vazios. A administração havia se tornado dependente deles. E quando a dependência se transforma em medo, a responsabilidade morre. Cada reclamação sobre aqueles meninos era discretamente arquivada. Cada incidente suavizado até parecer inofensivo. Toda vez que Harper encontrava a coragem de falar, suas palavras eram afogadas sob o peso de quem eram os pais de seus agressores. E naquela sala de estar, enquanto a voz de Harper falhava, e ela pedia desculpas, desculpas por não ser forte o suficiente, Diesel sentiu a raiva da plateia começar a espelhar a sua própria. Uma fúria profunda e crescente contra um sistema que havia olhado para uma criança de luto e decidido que sua dor valia menos do que um cheque de doação. Harper não era o problema. Nunca havia sido. Ela era uma garota quieta com um caderno de esboços tentando navegar por um mundo que já havia tirado tanto dela. E as pessoas que deveriam protegê-la haviam escolhido o conforto de adultos ricos em detrimento da segurança de uma criança vulnerável. Essa verdade se instalou entre eles, pesada e imperdoável. E pela primeira vez, Diesel entendeu que o horror de hoje não foi um ato isolado. Foi o fim inevitável de meses de crueldade deixada crescer sem controle. A verdade daquela tarde se desenrolou lentamente, como se cada detalhe tivesse que ser extraído de um lugar que Harper não queria revisitar. Diesel ouviu sem interromper, estudando sua respiração enquanto ela descrevia o dia que a levou a irromper pela porta da frente deles em terror. Tinha começado como qualquer dispensa comum. O sino tocou, os alunos se espalharam, e o coro usual de risadas, mochilas abrindo e passos apressados encheu o pátio. Harper esperou a multidão diminuir. Ela sempre fazia isso. Fazia a caminhada até a área de embarque parecer um pouco mais segura. Naquele dia, ela demorou mais do que o normal, esperando que os meninos já tivessem ido embora. Ela verificou 2 vezes, primeiro olhando por cima do ombro, depois parando perto dos bicicletários, fingindo amarrar o sapato apenas para escanear a área. Ela não os viu, então começou a caminhar em direção ao estacionamento, pequena e sozinha, apertando seu caderno de esboços contra o peito como um escudo. Mas ao passar pela esquina da academia, o ar mudou, passos atrás dela. 3 conjuntos propositais muito próximos. Ela congelou. Ela não precisou se virar para saber quem era. Ela sentiu no estômago. Aquele pavor instintivo profundo que as crianças aprendem muito cedo quando ninguém as protege. Os meninos se puseram na frente dela, cortando seu caminho. Suas sombras se estendiam pelo pavimento mais do que deveriam. Harper tentou se mover de lado, mas eles se moveram com ela. Eles não falaram a princípio. Não precisavam. Os sorrisos em seus rostos diziam a ela que haviam planejado isso. Diziam a ela que haviam esperado o momento em que ela estivesse isolada. Diziam a ela que os adultos não viriam. Ela tentou correr. Um agarrou seu pulso. Outro bloqueou sua fuga. O terceiro a empurrou para trás até que seus ombros batessem na parede áspera da academia. Mesmo assim, Harper pensou. Esperou que fosse como as outras vezes. Um empurrão, uma provocação, talvez seus pertences roubados novamente. Ela podia suportar isso. Ela havia suportado isso por meses. Mas desta vez foi diferente. O menino mais alto pegou algo em sua mochila. Harper não entendeu o que estava vendo a princípio. O objeto parecia fora do lugar, errado nas mãos de uma criança. Então ela ouviu o clique, o zumbido. Um zumbido mecânico baixo que ficou mais alto quando ele o levantou em sua direção. Uma máquina de barbear elétrica. A respiração de Harper se fraturou. Ela balançou a cabeça, implorando sem palavras. Mas os meninos não hesitaram. Eles agarraram seus braços, prendendo-a contra a parede. A máquina tocou a lateral de sua cabeça e ela gritou,
Um som que se rasgou dela antes que ela pudesse controlá-lo. Eles riram. Quanto mais ela lutava, mais forte eles a seguravam. Mechas de cabelo caíram no chão, escuras contra o concreto. Ela chorou tanto que mal conseguia respirar, torcendo o corpo, tentando escapar do aperto deles. Mas eles eram mais velhos, mais fortes e energizados pela emoção de seu terror. E então veio a pior parte. Um deles pegou um telefone. A lente capturou suas lágrimas, seus tremores, sua humilhação. Capturou seu terror em um close-up tremendo, enquanto a máquina de barbear abria caminhos irregulares em seu couro cabeludo. Sua voz estava rouca de tanto chorar. Ela pediu ajuda, mas depois do horário de aula significava corredores vazios, campos vazios, janelas vazias. Ninguém veio. Ninguém sequer a ouviu. O zumbido só parou quando o menino mais velho se entediou. Eles recuaram, deixando-a cair de joelhos. Ela tentou recolher os pedaços caídos de seu cabelo, suas mãos tremendo como se ela pudesse de alguma forma desfazer o que eles haviam feito. Os meninos riram novamente, satisfeitos, orgulhosos de si mesmos. E então, antes de fugir, eles se certificaram de que a câmera ainda estava gravando. Eles filmaram. Estes 3 meninos de 11 anos prenderam uma menina de 8 anos que havia perdido a mãe 2 anos antes, rasparam sua cabeça em tufos irregulares enquanto ela gritava. E filmaram tudo por diversão. Harper não sabia que o vídeo já estava sendo enviado de telefone para telefone, espalhando-se por chats em grupo antes mesmo de ela sair do pátio da escola. Ela não sabia que seu pior momento havia se tornado entretenimento. Ela não sabia que em poucas horas seu pai o veria. E ela certamente não sabia o que estava prestes a acontecer em seguida. Mas naquele momento, tudo o que ela sabia era o peso de seu próprio cabelo em suas mãos, a picada em seu couro cabeludo e o silêncio esmagador de um lugar onde os adultos deveriam estar, mas não estavam. Este foi o momento em que a história atingiu seu ponto mais baixo. O momento que quebrou algo dentro dela. O momento que forçou Diesel a confrontar uma verdade muito mais sombria do que apenas o bullying. Que a crueldade cresce sem limites quando ninguém no poder a detém. Quando Harper finalmente terminou de falar, Diesel sentiu uma espécie de quietude se instalar dentro dele. Não a quietude da derrota, mas o silêncio focado que precede uma decisão que não pode ser desfeita. Ele a abraçou novamente, estabilizando sua respiração com a sua própria. A raiva pulsava através dele. Sim, mas não era o tipo selvagem que empurra um homem à imprudência. Isso era algo mais nítido, algo com intenção, algo que vinha de um pai que entendia que havia chegado a uma encruzilhada. Havia muitos tipos de justiça no mundo. Alguns entregues com raiva, outros com paciência. Diesel sabia que tinha que escolher qual sua filha precisava. Ele observou Harper adormecer contra seu peito, a exaustão a dominando em pequenos arrepios. E naquele momento, ele fez sua escolha. Não vingança, não caos, mas proteção. Proteção absoluta e inegável que ninguém jamais questionaria novamente. Ele a deitou gentilmente no sofá, cobriu-a com um cobertor e foi para a cozinha. Suas mãos tremiam enquanto ele pegava o telefone, mas sua voz, quando ele falou, estava firme. Ele discou o número que só usava em momentos importantes. A ligação tocou 1, 2 vezes. Então uma voz familiar atendeu, rouca e alerta, mesmo nas últimas horas. "Fale comigo, irmão!" Diesel engoliu em seco. Ele não sabia como dizer as palavras, não a princípio. Quando elas finalmente vieram, foram simples. "É a Harper." Uma pausa. Longa. Então, baixinho. "O que aconteceu?" Diesel contou a ele. Não todos os detalhes. Não a maneira como ela gritou. Não a maneira como a navalha vibrou contra sua pele. Não a maneira como ela correu para casa com o cabelo caindo em tufos atrás dela. Mas o suficiente. O suficiente para o homem do outro lado da linha entender. O suficiente para o silêncio preencher o espaço novamente. Mais pesado do que antes. "Estamos cuidando disso."
O presidente do capítulo disse por fim: "Você não está sozinho nisso." Diesel não pediu mais nada. Não precisou. Em minutos, a mensagem se espalhava. Primeiro através de seu capítulo, depois através dos vizinhos. Telefones tocaram em garagens, em salas de estar, em postos de caminhões e em lanchonetes noturnas. Homens que nunca haviam conhecido Harper ouviram o que havia sido feito a ela e não hesitaram. Lealdade não exigia explicação. Chamadas viajaram de condado para condado, depois de estado para estado. O telefone de Diesel zumbia sem parar. Mensagens, confirmações, perguntas que na verdade não eram perguntas. Quando você precisa de nós? Onde estamos nos encontrando? Quão rápido devemos pilotar? Estes não eram homens movidos pela emoção da retaliação. Estes eram homens que entendiam o código não dito. Uma criança havia sido ferida. Um irmão havia sido falhado por um sistema destinado a proteger os seus. E agora a responsabilidade caía sobre eles. À meia-noite, Diesel havia recebido notícias de mais de uma dúzia de capítulos. Irmãos de 3 estados de distância já estavam arrumando suas motos, jogando equipamentos em alforjes, verificando faróis, apertando parafusos. Eles não pediram justificativa. Eles não perguntaram se os meninos já haviam sido punidos. Eles não se importavam com a política da administração escolar ou as desculpas atrás das quais os adultos certamente tentariam se esconder. Eles se importavam com Harper. Eles se importavam que uma garotinha havia sido brutalizada, enquanto os adultos olhavam para o outro lado. Eles se importavam que Diesel, um homem que dobraria o mundo por sua filha, precisava deles. E ao nascer do sol, a maior reunião de Hells Angels que esta cidade já havia visto, chegaria aos portões da escola. Mas não pela razão que ninguém esperava. Diesel não os estava chamando para vingança. Ele não os estava chamando para intimidar ou ameaçar ou arrasar a terra por trás dos responsáveis. Ele estava planejando algo muito mais poderoso. Ele estava planejando responsabilização, visibilidade, uma presença tão inconfundível que as pessoas que haviam ignorado o sofrimento de Harper não seriam mais capazes de fingir que não o haviam visto. As horas passaram lentamente. Diesel permaneceu acordado, ouvindo a respiração suave de sua filha no quarto ao lado, segurando seu telefone como uma tábua de salvação. Com cada mensagem, cada promessa de apoio, cada confirmação de um motociclista saindo de casa no meio da noite, sua determinação se aprofundou. Ele não estava agindo por fúria mais. Ele estava agindo por amor. E quando a alvorada finalmente tocou o horizonte tênue e pálida, ela trouxe consigo o primeiro rugido distante de motores. Baixo, estrondoso, inegável. O som de homens chegando com um propósito. O sol nasceu às 6h47 da manhã e com ele veio o som de um trovão. Antes de continuarmos, se você acredita que adultos devem proteger crianças, não olhar para o outro lado por dinheiro, eu quero que você clique nesse botão de inscrição agora mesmo. Porque as pessoas que encobriram isso, elas contavam com o silêncio. Elas contavam que ninguém se importasse. Prove as erradas, inscreva-se e vamos continuar, porque o que acontece em seguida mudou tudo. O som veio muito antes que alguém os visse. Na quietude cinzenta e pálida do início da manhã, quando a cidade ainda estava meio adormecida e o estacionamento da escola estava vazio, exceto por alguns carros de funcionários, uma baixa vibração começou a zumbir no ar. A princípio, era fraca, tão sutil que uma pessoa poderia confundi-la com um trovão distante ou o rugido de uma tempestade passageira. Mas não desapareceu. Cresceu, aprofundou-se, estratificou-se, até que as janelas das casas próximas começaram a tremer em suas molduras. Pais tomando café nas varandas olharam para cima, confusos. Corredores matinais em ascensão desaceleraram até parar. Professores chegando antes do primeiro sinal pausaram com suas chaves ainda nas mãos.
O som rolou sobre a cidade como um aviso, aumentando a cada segundo que passava. E então, logo após o amanhecer, os primeiros faróis apareceram no longo trecho da estrada principal. Um aparente, então um aglomerado, então uma linha tão longa que se confundia com a neblina da manhã. Os motores não eram apenas barulhentos. Eram coordenados, constantes e impossivelmente numerosos. Fila após fila de motocicletas subia a colina. Seus pilotos em formação, o comboio se estendendo mais do que qualquer pessoa naquela cidade já havia visto. Não era caos. Não era uma multidão. Era uma procissão, disciplinada, deliberada, imparável. Pais apressaram seus filhos de volta para dentro de suas casas, puxando cortinas com mãos trêmulas. Professores que haviam saído de seus carros congelaram, bocas ligeiramente abertas, incertos se deveriam correr, se esconder ou simplesmente olhar. A diretora, chegando momentos tarde demais para fingir que não havia visto o que estava acontecendo, pegou seu telefone. Seus dedos tremeram enquanto ela discava 901, tropeçando em suas próprias palavras enquanto tentava explicar o que estava testemunhando. Mas, então, os motociclistas já estavam entrando nos terrenos da escola. 300 fortes. Eles cercaram a escola com precisão prática, preenchendo cada extremidade da linha da propriedade, seus motores ecoando nas paredes de tijolo, até que parecia que o próprio edifício estava tremendo. E então, em perfeita sincronia, aqueles motores começaram a desligar um após o outro, o rugido diminuindo para um estranho e pesado silêncio. O silêncio que se seguiu pareceu antinatural. Os homens desmontaram, botas batendo no pavimento em sequências rítmicas. Eles não se apressaram, eles não fuzilaram com o olhar, eles não brandiram nada. Eles simplesmente se moveram com um propósito, entrando em formação ao redor da escola como se estivessem desenhando uma barreira protetora à vista de todos os pais, todos os funcionários, todas as crianças espiando de trás de uma janela. A diretora, observando das portas da frente, sentiu a respiração prender. Ela havia imaginado retaliação, gritos, ameaças, caos. Ela havia imaginado o tipo de cena que justificaria seu medo e validaria suas desculpas. Mas isso, ela não sabia o que fazer com isso, porque os motoqueiros não se aproximaram dela. Eles não falaram com ninguém. Eles apenas ficaram lá, 300 homens, ombro a ombro, em absoluta quietude. E essa quietude era perturbadora de um jeito que o barulho nunca poderia ser. Todos os que observavam presumiram que sabiam o que viria a seguir. E, final, estes eram Hells Angels. Eram foras da lei, homens com reputações que se estendiam muito além desta cidade tranquila. Certamente a qualquer segundo, vozes se levantariam, punhos voariam, janelas se estilhaçariam. Pais sussurravam freneticamente, afastando as crianças da cena. Professores trocavam olhares aterrorizados. Unidades policiais já a caminho pisavam fundo nos aceleradores, preparando-se para o pior. Mas quando os motores morreram e os homens finalmente ficaram parados, algo estranho aconteceu. Nada. Ninguém invadiu o prédio. Ninguém exigiu nomes. Ninguém emitiu ameaças. Eles simplesmente esperaram. 300 homens silenciosos, imóveis, observando, e a cidade rapidamente percebeu algo. O silêncio pode ser muito mais aterrorizante do que a raiva, porque o silêncio não deixa os culpados onde se esconder. Lembre-se do que eu lhe disse antes sobre os pais ricos que usavam seu dinheiro para fazer os problemas desaparecerem. Agora, esses pais estavam acordando com telefonemas, vozes frenéticas dizendo-lhes para ligar as notícias, para verificar a escola, para se prepararem para algo que não poderiam comprar para se livrar. Pela primeira vez em suas vidas, seus talões de cheques eram inúteis. Esta reunião não era sobre dinheiro, não era sobre intimidação, era sobre responsabilidade, uma declaração não dita de que nenhuma criança, especialmente uma criança já ferida pela perda, seria deixada desprotegida novamente.
E enquanto os motociclistas estavam em formação impecável, a cidade finalmente entendeu que este não era o começo da violência. Era o começo da consequência. Quando o momento finalmente chegou, Diesel não trouxe toda a força dos 300 homens que esperavam lá fora. Ele não precisou. Ele escolheu 3 irmãos, homens em quem confiava, homens que entendiam a contenção e o propósito. Juntos, eles caminharam em direção às portas da frente da escola com uma certeza tranquila que fez os professores que observavam do corredor recuarem sem uma palavra. Diesel empurrou as portas, as dobradiças rangendo de uma forma que parecia ecoar por todo o prédio. A secretária levantou os olhos de sua mesa, uma pilha de folhas de presença ainda apertada em suas mãos. Seu rosto perdeu a cor no instante em que o reconheceu. Papéis escorregaram de seus dedos e se espalharam pelo carpete. Ela não se abaixou para pegá-los. Sua voz vacilou. Ela está em uma reunião. Talvez você pudesse. Mas antes que ela pudesse terminar, a diretora emergiu de seu escritório, atraída pela presença que ela podia sentir mesmo antes de vê-la. A visão de Diesel, de ombros largos, resoluto, flanqueado por homens cujo silêncio carregava mais peso do que ameaças. A parou no meio do passo. O medo brilhou em seus olhos, não porque ela esperasse violência, mas porque ela entendia algo muito pior. Não havia mais onde se esconder. A voz de Diesel cortou o corredor, baixa e controlada. Quem deixou isso acontecer com minha filha? A pergunta pairou ali, pesada como pedra. A diretora tentou se firmar, mas sua respiração tremia. Ela gesticulou fracamente em direção ao seu escritório, convidando-os a entrar com a polidez mecânica de alguém que esperava que o protocolo ainda pudesse salvá-la. Diesel entrou primeiro, a sala de repente parecendo pequena demais, exposta demais, e então as revelações começaram a se desenrolar. A primeira foi a professora. Em uma gaveta trancada em sua sala de aula, estavam meses de incidentes documentados, notas de confrontos, observações de bullying, sinais de agressão crescente. Ela havia escrito tudo, não para agir, mas para se proteger. Uma trilha de papel de negligência disfarçada de diligência. Ela havia visto acontecer e escolhido o silêncio. Então veio a parte da diretora. Diesel ouviu enquanto a verdade se encaixava. Ela havia recebido 3 reclamações formais, todas do pai de Harper, cada uma detalhando assédio. Ela as havia lido. Ela as havia reconhecido. E ela as havia enterrado. Não por ignorância, não por incompreensão, por medo. Porque os meninos responsáveis tinham pais com dinheiro, influência real, do tipo que molda orçamentos e garante promoções. Pais que ameaçaram retirar suas doações no momento em que seus filhos fossem mencionados em relatórios disciplinares. Pais que acreditavam que as consequências eram para os filhos de outras pessoas, não para os seus. A diretora sussurrou as palavras como se confessasse um crime. De certa forma ela estava, mas a podridão era ainda mais profunda. O conselho escolar, ansioso para manter sua tábua de salvação financeira, instruíra a equipe a lidar com isso discretamente. Nenhum relatório arquivado, nenhum confronto com as famílias, nenhuma documentação que pudesse comprometer os relacionamentos com os doadores. O que Harper suportou havia sido permitido, protegido por adultos que se importavam mais com o financiamento do que com a segurança de uma menina de 8 anos. Diesel não levantou a voz. Ele não andou de um lado para o outro, nem ameaçou, nem explodiu. Ele simplesmente ficou ali, absorvendo cada revelação com uma quietude que assustava os presentes na sala mais do que a raiva jamais poderia. Porque o silêncio em momentos como este é um julgamento. Então veio a recompensa do rastro. Lembre-se do vídeo, aquele que aqueles meninos filmaram enquanto raspavam a cabeça de Harper. Ele havia sido compartilhado em um bate-papo em grupo, pulando de aluno para aluno com uma velocidade nauseante.
E um dos garotos naquele bate-papo tinha um pai que era policial. Na hora em que Diesel entrou no escritório da diretora, a polícia já tinha uma cópia. A evidência não iria a lugar nenhum. Nenhuma doação poderia apagá-la. Nenhuma influência poderia suavizá-la. Pela primeira vez, a sala mudou. O poder não estava mais com a administração. Não estava com as famílias ricas. Estava com a verdade e as testemunhas que esperavam lá fora a informação perfeita. Os pais chegaram em seguida, irrompendo pela porta com advogados a reboque, a confiança frágil, mas ainda não quebrada. Eles tentaram as mesmas táticas em que confiaram por anos. Ameaças, jargão legal, intimidação polida envolta em ternos caros. Mas algo estava diferente agora, porque pela janela eles podiam ver as fileiras de motocicletas. Eles podiam ver os 300 homens silenciosos que vieram não para prejudicar, mas para garantir que a verdade não pudesse ser enterrada novamente. Vans de notícias estavam chegando. Câmeras estavam filmando. O velho manual não funcionava mais. Agora, quero que você imagine ser um desses pais ricos naquele momento. Por anos, você comprou sua saída de consequências. Por anos, seu dinheiro tem sido seu superpoder. E agora, você está em um escritório escolar. Seus advogados estão gaguejando. E pela janela, você vê 300 Hells Angels em pé, em perfeito silêncio, esperando para ver o que você fará a seguir. A moeda mudou e você está, de repente, inconfundivelmente, muito pobre. O encobrimento estava desmoronando. E a justiça, lenta, constante, disciplinada, estava finalmente tomando forma. A mudança na sala era quase palpável. Por tanto tempo, os adultos no poder operaram sob a suposição de que suas decisões ou sua falta de decisões nunca seriam desafiadas. Mas ali, confrontados por evidências, pela aplicação da lei e por 300 testemunhas silenciosas fora dos muros da escola, eles perceberam a verdade. A responsabilização finalmente havia chegado, e chegou sem um único punho levantado. O conselho escolar convocou uma sessão de emergência no local, reunindo-se apressadamente em uma sala de conferências que de repente parecia pequena demais para conter o peso do que estava acontecendo. Diesel não sentou. Ele ficou perto da porta, com os braços cruzados, não se impondo, mas ancorando o espaço com uma presença que tornava as desculpas impossíveis. A primeira consequência recaiu sobre os 2 meninos que haviam orquestrado o ataque. Seus pais tentaram argumentar, exigiram devido processo, tentaram enquadrar o incidente como uma falha de julgamento ou meninos sendo meninos. Mas o vídeo existia, o áudio existia, o riso de seus filhos existia. Não havia espaço para manipulação. A presidente do conselho anunciou a decisão com um tremor na voz. Expulsão imediata, sem liberdade condicional, sem negociação. Seus históricos acadêmicos refletiriam a gravidade de suas ações. O silêncio se instalou na sala enquanto seus pais absorviam a realidade de que, pela primeira vez, o dinheiro não os havia protegido. A situação do terceiro menino era diferente. Ele havia participado, sim, mas hesitado. No reflexo do vídeo, fraco, mas visível. Houve momentos em que sua expressão falhou, em que suas mãos tremeram. Seus pais não irromperam na sala com ameaças legais. Eles não tentaram justificar nada. Eles sentaram em silêncio, rostos tensos, enquanto o conselho anunciava uma suspensão de longo prazo combinada com o aconselhamento obrigatório. E em vez de lutar contra isso, eles simplesmente assentiram. Havia tristeza em seus olhos, mas também alívio. Alívio de que a verdade finalmente havia vindo à tona. Alívio de que seu filho seria forçado a obter a ajuda que eles estavam muito sobrecarregados para buscar. Então veio a professora, a evidência que ela havia guardado. Meses de notas documentando incidentes de bullying tornaram-se a própria prova de sua falha. Ela havia visto tudo e não agiu em nada. Quando confrontada, ela tentou se explicar, mas todas as desculpas caíram por terra. Supervisão é uma coisa,
Negligência é outra. Sua suspensão foi imediata. Sua licença de ensino seria revisada e o representante do distrito presente deixou uma coisa clara. Este não era um assunto destinado a ser tratado discretamente. O acerto de contas da diretora seguiu. Ela ficou diante do conselho, as mãos tão apertadas que os nós dos dedos estavam brancos. Mas não havia explicação que pudesse desfazer o que ela havia permitido. Uma licença administrativa foi emitida no local. Uma investigação formal foi iniciada, sem prazo para retorno, sem promessa de reintegração. Em seus olhos havia descrença. Chocada que a autoridade que ela exercera com tanta confiança havia evaporado em uma única manhã. E então os pais mais ricos entraram na sala. Acostumados à influência, acostumados ao controle, acostumados a serem ouvidos antes de todos os outros. Desta vez foram mandados sentar. Suas doações foram devolvidas, cada dólar delas. Seu acesso privilegiado à tomada de decisões da escola foi revogado. Processos civis já estavam sendo elaborados, e o advogado do conselho, após revisar o cronograma emergente dos eventos, deixou claro que fazer vista grossa ao bullying sustentado não era apenas antiético, era passível de ação judicial. A retaliação não veio na forma que temiam. Ela veio na forma que nunca esperaram. Sistemas finalmente fazendo seu trabalho. Mas aqui está o que ninguém esperava. O que eu não esperava quando ouvi esta história pela primeira vez. Um dos pais ricos, uma das vozes mais altas contra a responsabilidade, cedeu. Ali mesmo naquele escritório, com seus advogados ao lado dele e sua reputação rachando ao seu redor, ele começou a soluçar. Não o tipo raivoso e performático de choro destinado a influenciar a opinião, mas o colapso bruto de um homem que estava carregando uma verdade que nunca quisera enfrentar. Seu filho havia exibido comportamentos perturbadores por anos. Agressão, crueldade, desrespeito pelos outros. E em vez de ajudá-lo, ele havia jogado dinheiro no problema, esperando que as doações resolvessem os sinais de alerta. Sua voz tremeu enquanto ele cobria o rosto com as mãos trêmulas, repetindo as mesmas palavras repetidamente. Sinto muito, sinto muito, sinto muito. Isso não apagou o que havia acontecido. Não desculpou seu papel, mas revelou algo importante, algo desconfortável e profundamente humano. Os sistemas não se quebram sozinhos, as pessoas os quebram. E muitas vezes essas pessoas estão presas em ciclos de orgulho, medo, imagem e negação. A justiça que se desenrolava ali não era simples, não era limpa, não era uma história de vilões perfeitos e heróis perfeitos. Era um acerto de contas que expôs cada camada de falha, individual, parental, administrativa, institucional, e pela primeira vez, todos naquela sala foram forçados a enfrentá-la. Quando as decisões foram finalizadas e as consequências entregues, a maioria das pessoas presumiu que os motociclistas simplesmente montariam suas máquinas e partiriam. Entrariam como uma tempestade, sairiam como uma tempestade, deixando apenas o eco do trovão para trás. Mas essa é a questão sobre suposições. Elas só funcionam quando você não compreende as pessoas que está observando. Os homens lá fora não estavam lá para intimidação. Não estavam lá para espetáculo. Estavam lá por Harper. E uma vez que a justiça se enraizou, eles entenderam algo que Diesel já havia aprendido da maneira mais difícil. A punição conserta o passado. A proteção conserta o futuro. Então eles ficaram. O que começou como uma demonstração de solidariedade evoluiu para algo que a escola nunca havia visto antes. Começou pequeno. Apenas alguns escritores se apresentaram quando os professores perguntaram como eles poderiam reconstruir a confiança com seus alunos. Em vez de encolher os ombros, e esses homens ofereceram histórias. Histórias difíceis, lições aprendidas da maneira difícil. Logo uma ideia tomou forma. Oficinas anti-bullying.
Não as assembleias roteirizadas e higienizadas de sempre que as crianças dormiam. Eram conversas reais sobre consequências, respeito e o que significa proteger os vulneráveis. Os alunos ouviam, os professores ouviam. Até os pais demoravam mais do que o esperado, atraídos pela sinceridade de homens que não eram oradores polidos, mas eram inconfundivelmente honestos. E então veio o programa de escolta. Um dos pilotos notou uma garota, pequena, nervosa, parada sozinha na beira do estacionamento uma manhã, esperando até o último momento para entrar. Ela o lembrou de Harper. Sem pensar, ele a acompanhou até as portas da frente. Não perto o suficiente para assustá-la, mas perto o suficiente para que qualquer um que estivesse observando entendesse que ela não estava sozinha. No dia seguinte, outra criança pediu o mesmo. Depois outra. No final da semana, uma fila silenciosa havia se formado. Crianças que haviam passado toda a vida escolar tentando não ser notadas, agora caminhavam pelos portões ao lado de homens que se certificavam de que fossem vistas. Não era intimidação. Era tranquilidade. O capítulo formalizou isso logo depois. Crianças vulneráveis, as quietas, os alvos fáceis estavam de repente cercadas por uma presença protetora que a faculdade não havia sido capaz de oferecer. E, surpreendentemente, a escola abraçou isso. Não porque fosse tradicional, não porque fosse confortável, mas porque, pela primeira vez, as crianças que mais precisavam de ajuda estavam realmente recebendo-a. A partir daí, o alcance se expandiu. Os motoqueiros estabeleceram uma linha direta para os alunos, que ignorava as camadas de burocracia que haviam falhado com Harper. Se uma criança se sentisse insegura ou maltratada, ela podia ligar, podia mandar uma mensagem de texto, podia alcançar alguém que a ouviria, alguém que não descartaria seus medos ou os rotularia de muito sensíveis. Tornou-se a promessa do capítulo. Nenhuma criança ficaria sem ser ouvida novamente. Mas seu compromisso mais profundo era com a própria Harper. Pelo resto do ano letivo, sem falta, sempre havia um Hells Angel no estacionamento durante a entrada e saída. Chuva ou sol, calor escaldante ou manhãs geladas, alguém estava lá. Não pairando, não intrometendo, apenas presente. Uma promessa silenciosa de que o que aconteceu a ela nunca mais aconteceria. Diesel não lhes pediu para fazer isso. Ele não precisou. A irmandade não evapora assim que as manchetes desaparecem. Lembre-se de Harper, a garota quieta que ficava sozinha no recreio com seu caderno de esboços. Aquela que sua professora alegava ser muito sensível. Bem, ela não estava mais sozinha. Ela nunca mais estaria sozinha. E então veio a reviravolta final. Uma que poucas pessoas previram. 6 semanas após o início da investigação, o distrito anunciou sua conclusão. A professora que havia ignorado os gritos de ajuda de Harper não foi apenas suspensa, ela foi demitida. Sua licença foi revogada permanentemente. A documentação que ela havia acumulado como autoproteção tornou-se a evidência que a despojou da carreira atrás da qual ela se escondera. Mas a parte que ainda persiste, o momento que revela mais sobre ela do que qualquer arquivo jamais poderia, a declaração final ao conselho. Mesmo assim, mesmo diante da verdade esmagadora, ela insistiu que não havia feito nada de errado. Ela alegou que Harper era simplesmente muito sensível. Foi a mesma frase que ela havia repetido repetidamente. Algumas pessoas nunca aprendem. Mas pelo menos agora ela nunca mais ficaria na frente de uma sala de aula e chamaria a indiferença de estratégia de ensino. Se você ainda está assistindo, se esta história o comoveu, quero que você tire 10 segundos agora mesmo e digite uma palavra nos comentários. Justiça. Porque cada comentário, cada curtida, cada compartilhamento diz ao algoritmo que histórias como esta importam. Diz ao YouTube que o público quer ver pessoas boas defendendo crianças que não podem se defender sozinhas.
Os valentões deste mundo, eles contam com o seu silêncio. Então não fique em silêncio. Comente justiça e vamos terminar esta história juntos. A cura não começa com a luz do sol. Ela começa nos momentos silenciosos após a tempestade, quando o mundo ainda está se rearranjando e as feridas finalmente têm espaço para respirar. Para Harper, aquelas primeiras semanas foram frágeis, um delicado equilíbrio entre pequenos passos à frente e tropeços repentinos para trás. Diesel entendia isso. Ele nunca a apressou. Pelas manhãs, ele notava como ela ainda se encolhia com sons altos, portas fechando, motores acelerando, até mesmo o barulho acidental de uma colher caindo. Seu corpo reagia antes que sua mente pudesse raciocinar com isso. À noite, os pesadelos vinham. Não todas as noites, mas com frequência suficiente para que Diesel mantivesse uma lâmpada acesa em seu quarto, suave e constante. Às vezes ela acordava chorando, mas não queria explicar o porquê. Às vezes ela não chorava de jeito nenhum. Ela simplesmente se encolhia mais perto de seu pai, como se estivesse tentando se ancorar em algo seguro. A escola era mais difícil. A ideia de retornar parecia impossível para ela. Toda vez que Diesel mencionava isso gentilmente, os olhos de Harper abaixavam, a voz suavizando até quase nada. Ela não tinha medo do prédio em si. Ela tinha medo de ser vista, da memória do que havia acontecido, pairando nos cantos de cada corredor. Diesel não a forçou. Ele sabia que a recuperação não podia ser comandada. Tinha que ser convidada. E então, inesperadamente, o ponto de virada chegou. Uma tarde, uma mulher veio à casa, a esposa de um Hells Angel, alguém em quem Diesel confiava, mas Harper mal conhecia. Ela sentou-se com Harper na varanda dos fundos, sem fazer perguntas, sem forçar a conversa. Eventualmente, ela compartilhou algo pessoal. Ela também havia sofrido bullying quando criança. Ela conhecia a vergonha, a confusão, a sensação de que talvez algo dentro dela tivesse causado isso. Ela disse a Harper a verdade que ninguém lhe havia dito naquela idade. Nada disso havia sido culpa dela. Nem um momento, nem uma palavra, nem uma lesão. Ela ensinou Harper a respirar através do medo em vez de lhe dar um lar. Algo se suavizou na postura de Harper enquanto ela ouvia. Não foi um avanço de uma vez só, mas foi a primeira faísca. Pequenas vitórias seguiram. Uma manhã, Diesel a encontrou sentada à mesa da cozinha com seu caderno de esboços aberto, não desenhando ainda, apenas tocando as páginas, familiarizando-se novamente com a arte que havia abandonado nos meses de tormento. No dia seguinte, ela fez uma única marca. No final da semana, ela estava desenhando novamente, traços hesitantes a princípio, depois mais ousados. Diesel não comentou. Ele simplesmente a observou da porta, sentindo algo em seu peito se soltar pela primeira vez desde aquele dia terrível. E uma noite, completamente inesperadamente, Harper riu. Uma risada de verdade. Não educada, não forçada, não fina ou trêmula, mas brilhante. O tipo de som que pertencia a uma criança que estava finalmente lembrando como era a alegria. Diesel congelou, com medo de quebrar o momento. Veio e se foi rapidamente, mas foi o suficiente. Era a prova de que ela estava voltando. A comunidade também respondeu, de maneiras que ninguém previu. Colegas de classe enviaram cartões, alguns estranhos, alguns sinceros, todos genuínos. Crianças que haviam ficado à margem, com muito medo de intervir, pediram desculpas em bilhetes manuscritos. Professores que antes a haviam ignorado começaram a prestar atenção cuidadosa, oferecendo apoio que deveria ter existido desde o início. Pela primeira vez, os adultos estavam aprendendo. Harper se transformou através desses momentos. Antes de tudo acontecer, ela havia sido retraída, enlutada e facilmente ignorada. Depois, ela se tornou protegida, validada e finalmente vista. E depois do apoio, das oficinas, das escoltas, dos pedidos de desculpas, ela começou a se tornar alguém confiante, criativa
e silenciosamente resiliente. 2 anos antes, Harper havia perdido sua mãe para a violência sem sentido. E depois, ela havia aprendido que o mundo podia ser cruel além da compreensão. Mas agora ela estava aprendendo algo completamente diferente. Ela estava aprendendo que o mundo também continha pessoas que viajariam pela noite, ou chegariam à noite, deixariam suas vidas para trás e apareceriam 300 fortes apenas para garantir que uma garotinha soubesse que ela importava. Sua cura não era linear, mas era real. E o símbolo mais claro disso vinha a cada manhã quando ela se olhava no espelho. Seu cabelo estava crescendo novamente. A princípio, apenas uma penugem muito fraca, depois fios macios que pegavam a luz, depois tufos mais cheios e grossos que lentamente recuperavam a forma que ela um dia conhecera. Diesel a observava escová-lo com uma ternura cuidadosa, como se cada passada reescrevesse um pedaço do que havia sido tirado dela. Às vezes ele tinha que se virar, engolindo a emoção que subia muito rapidamente em sua garganta, porque aquele cabelo não era mais apenas cabelo. Cada fio era uma declaração de sobrevivência, de força, de uma garotinha que havia sido ferida, mas se recusava a permanecer quebrada. Harper estava se curando, e desta vez ela não estava fazendo isso sozinha. A mudança raramente se anuncia com fanfarra. Mais frequentemente, ela começa em silêncio. Uma regra reescrita, uma voz finalmente ouvida, uma verdade reconhecida depois de muito tempo na escuridão. A história de Harper não apenas remodelou sua vida ou a vida de Diesel, remodelou a cidade, remodelou a escola, remodelou a maneira como as pessoas pensavam sobre responsabilidade, silêncio e o custo de desviar o olhar. O distrito escolar agiu primeiro. Administradores que antes descartavam o bullying como uma parte infeliz, mas inevitável da infância, viram-se forçados a enfrentar as consequências de sua negligência. Em reuniões de emergência, eles elaboraram novos protocolos anti-bullying, específicos, aplicáveis, não mais formulados como sugestões, mas como obrigações. Cada incidente tinha que ser documentado. Cada relatório tinha que ser abordado. Os funcionários eram obrigados a intervir, não importa quem estivesse envolvido ou qual pressão sentissem dos pais com dinheiro ou influência. A denúncia obrigatória não era mais uma formalidade. Tornou-se a espinha dorsal de seu dever. E com isso algo começou a mudar. Crianças que antes permaneciam em silêncio por medo, por hábito, por incerteza, encontraram suas vozes. Não aconteceu de uma vez. Aconteceu em momentos. Um aluno se manifestou sobre algo que havia testemunhado. Outro confessou que tinha tido muito medo de ajudar Harper, mas não queria mais ficar em silêncio. A cultura da escola, antes moldada pela hierarquia e pelo silêncio, começou a mudar lentamente. Os alunos perceberam que dizer a verdade não os tornava fracos, os tornava parte da solução. O que aconteceu naquela pequena cidade também não permaneceu enterrado dentro de suas fronteiras. A notícia das ações dos motoqueiros se espalhou pela Irmandade Hells Angels. Primeiro como uma história passada de capítulo para capítulo, depois como inspiração, pilotos em outros estados começaram a organizar seus próprios programas de alcance. Escolas a milhares de quilômetros de distância receberam visitas de homens que se levantavam, não para intimidar, mas para ensinar. A mensagem era simples: a proteção é uma responsabilidade coletiva e as crianças merecem se sentir seguras, não importa onde cresçam. Até mesmo as vidas dos meninos que causaram o dano começaram a mudar, embora de maneiras que nenhum de seus pais teria previsto. Um dos meninos expulsos, depois de meses de aconselhamento obrigatório, escreveu uma carta a Harper, apenas algumas páginas, manuscrita, irregular em alguns lugares onde a emoção havia tornado sua mão instável. Ele não pediu perdão. Ele não minimizou o que havia feito. Ele pediu desculpas de forma simples, honesta.
Harper nunca respondeu. Ela não estava pronta para isso. Mas ela leu a carta. Ela a guardou em uma gaveta. E quando a fechou, ela sentiu algo que não esperava. Não perdão, não conforto, mas uma pequena mudança dentro de seu peito onde o peso da raiva havia estado. Algo como paz, frágil, mas real. Agora, sei o que você pode estar pensando agora. Você pode estar pensando, esta é uma bela história, mas realmente muda alguma coisa? Crianças ainda sofrem bullying todos os dias. Pessoas ricas ainda compram sua saída de consequências. Adultos ainda desviam o olhar. E você está certo. Tudo isso ainda é verdade. Mas aqui está o que aprendi contando histórias como esta por anos. Cada pessoa que se manifesta altera o equilíbrio. Cada ato de proteção importa. Cada vez que uma comunidade se recusa a ficar em silêncio, o mundo fica um pouco melhor. Talvez não para todos, mas para alguém, e às vezes esse alguém é tudo. Lembre-se do telefonema de pânico da diretora para o 911 na manhã em que os motoqueiros chegaram. Os policiais que apareceram naquele dia estavam se preparando para o caos, gritos, confronto, escalada. Eles chegaram esperando o pior. Em vez disso, encontraram uma cena que mais tarde descreveriam como quase reverente. 300 homens de couro, ombro a ombro, não exigindo nada, mas observando a justiça se desenrolar pelos canais adequados. O sargento no local disse mais tarde que foi o confronto mais educado que ele já havia testemunhado. Nem uma ameaça, nem um motim, apenas uma promessa de ficar até que o certo fosse feito. E isso, mais do que qualquer coisa, tornou-se o legado do que aconteceu. Não o trovão dos motores, não o choque das consequências, nem mesmo as manchetes que se seguiram. Foi a disciplina, a paciência, o voto tácito incorporado por 300 homens que deixaram inequivocamente claro que não partiriam até que uma menina estivesse segura, ouvida e protegida. Os efeitos em cascata desse voto foram muito além dos muros da escola. Eles tocaram famílias, políticas, cidades vizinhas e capítulos distantes. Eles alcançaram qualquer um que precisasse ser lembrado de que a mudança é possível. Mesmo nos menores lugares, mesmo nos momentos mais quietos, mesmo quando o mundo ainda tem um longo caminho a percorrer, a cura raramente se anuncia com triunfo. Ela não chega com grande fanfarra ou declarações dramáticas. Mais frequentemente, ela aparece discretamente, quase timidamente, escorregando para as fendas deixadas pela dor. Ela cresce lentamente, como algo aprendendo a confiar no mundo novamente. Foi assim que aconteceu com Harper. Suavemente, imperceptivelmente a princípio, como o lento retorno da cor a algo desbotado por duas tempestades. Pois meses haviam se passado desde que os motoqueiros chegaram à cidade. Por meses de reconstrução e reaprendizado, de pequenas vitórias e longas noites, de um pai e uma filha se aproximando de maneiras que nenhum esperava. Mas ambos desesperadamente precisavam. Diesel havia feito tudo o que podia para ajudá-la a se curar. Mas mesmo ele sabia que algumas partes da recuperação apenas o tempo podia tocar. Era uma noite de domingo, tranquila, sem nada de especial, o tipo de noite que parece suspensa entre a semana que terminou e a que está prestes a começar. Diesel estava sentado no sofá, suas botas ainda desamarradas, o corpo pesado com a fadiga que vem de carregar demais por muito tempo. A televisão piscava à sua frente, mudando de canal enquanto ele passivamente trocava o controle remoto, sem absorver nada do que via. Sua mente divagava como havia feito todos os dias desde o incidente. Através de memórias que ele desejava poder reescrever e medos que ele desejava poder esquecer. Então ele ouviu passos, suaves, familiares. Harper apareceu na porta, emoldurada pela luz fraca do corredor. Seu cabelo, uma vez violentamente arrancado, agora havia crescido além de suas orelhas. Ele ondulava suavemente nas pontas,
dando-lhe uma suavidade que ela não usava desde antes do bullying começar. Não era apenas cabelo, era prova. Prova de cura, prova de resiliência, prova de que a crueldade que ela suportou não conseguiu tirar tudo dela, não importa o quanto tentasse. Ela não disse uma palavra. Ela simplesmente caminhou em direção a ele com uma calma que parecia nova. Seus passos deliberados, mas sem pressa. Diesel desligou a televisão, sentindo algo em sua presença que ele ainda não conseguia nomear. Ela ficou na frente dele por um momento, olhando para ele com olhos que estavam mais claros do que haviam estado em meses. Ainda jovens, ainda ternos, mas mais firmes. Então ela subiu em seu colo, exatamente como costumava fazer quando o mundo era mais simples. E sua maior preocupação era se seus lápis de cera haviam sido organizados da maneira que ela gostava. Ela o abraçou pelo pescoço, seu pequeno corpo se aconchegando contra seu peito, como se ela finalmente tivesse encontrado o lugar para o qual estava tentando retornar o tempo todo. Diesel fechou os olhos. Ele a abraçou, uma mão embalando a parte de trás de sua cabeça, a outra descansando em suas costas. Ela se encaixava ali tão facilmente, como se os meses de medo não tivessem esticado o espaço entre eles, mas sim o tivessem aprofundado, tornado-o mais significativo. Por um momento, nenhum deles falou. Não havia necessidade. Silêncio. O verdadeiro silêncio pode ser curador quando compartilhado entre duas pessoas que sobreviveram a algo juntas. A respiração de Harper se estabilizou contra ele. Um ritmo lento que acalmou algum canto do coração de Diesel que ele não havia percebido que ainda estava com medo. Ele sentiu seus dedos se enrolarem no tecido de sua camisa, segurando gentilmente, mas deliberadamente. Não por medo, mas por proximidade. Ele encostou a bochecha no topo da cabeça dela, deixando o silêncio se instalar ao redor deles. E então, na voz mais suave que ele já tinha ouvido dela, um sussurro subiu ao seu ouvido. Pai, estou feliz de novo. Diesel congelou. Não foi choque. Não foi descrença. Foi algo mais profundo. Algo como uma barragem dentro dele, rompendo sem aviso. Sua respiração engasgou no meio da inspiração. Seus braços apertaram-se em torno dela instintivamente, como se ancorassem suas palavras em seu peito antes que elas pudessem se afastar. Sua garganta fechou, a emoção subindo tão rápido e tão ferozmente que ele não conseguia falar mesmo se tentasse. Por meses ele carregara a dor dela como se fosse sua. Ele havia lutado por ela, a protegida, ficado ao lado dela em cada revés e cada avanço. Ele a vira lutar para dormir, a vira tremer com ruídos repentinos, a vira lutar com um medo que ela nunca deveria ter tido que aprender. Ele havia caminhado com ela em cada passo frágil em direção à normalidade, esperando quietamente, desesperadamente, que ela um dia se sentisse inteira novamente. Mas ele nunca ousou presumir quando esse dia poderia chegar. E agora, ali estava ela, sua voz pequena, mas segura, oferecendo-lhe as 4 palavras pelas quais ele havia orado sem nunca as dizer em voz alta. Pai, estou feliz de novo. Ele não conseguiu responder. Sua voz havia sumido. Seu peito apertou-se com a força avassaladora de alívio, amor e luto, tudo se chocando. Seus olhos se encheram lentamente a princípio, depois incontrolavelmente enquanto ele abraçava sua filha mais perto, enterrando o rosto em seu cabelo. Ela não entendia o peso do que ela lhe havia dado naquele momento. Ela não sabia como aquelas palavras desfaziam meses de autoculpa que ele havia carregado silenciosamente, porque pais carregam mais do que os filhos jamais percebem. Harper não tinha ideia de quantas noites Diesel havia ficado acordado muito depois de ela ter adormecido, olhando para o teto, revivendo os eventos repetidamente, perguntando-se se ele poderia tê-la protegido antes, perguntando-se se ele havia perdido sinais, perguntando-se se ele havia falhado com ela. A culpa é algo pesado para um pai carregar, mesmo quando imerecida. Mas agora, seu sussurro atravessava tudo isso. Ela estava feliz de novo, não fingindo,
não mascarando, não tentando ficar bem por causa dele. Verdadeiramente feliz. Era mais do que um marco, mais do que um momento. Era a culminação de cada longo dia, cada reunião, cada conversa difícil, cada gesto protetor, cada milha percorrida por 300 homens que acreditavam que uma criança merecia segurança. Cada pedaço daquela jornada condensado em 4 palavras simples de uma menina de 8 anos. Essa foi a vitória. Não as expulsões, não as políticas, não as consequências. Este momento, a felicidade dela. Diesel respirou fundo lentamente, abraçando-a como se ela fosse feita de luz. Ele não precisou dizer a ela o que ela havia lhe dado. Ela podia sentir isso na maneira como seus braços a envolviam, na maneira como ele exalava em seu cabelo, na força constante de seu abraço. Tudo pelo que eles haviam lutado havia levado a isso. 4 palavras. Pai, estou feliz de novo. E nada, absolutamente nada, importava mais do que isso. A vida de Harper não voltou a ser o que era antes porque ela não era mais a criança que se encolhia nos cantos das salas de aula, esperando não ser notada. O que ela construiu após a tempestade foi algo novo, algo mais estável, algo moldado não pelo medo, mas pela força de saber que havia sobrevivido e que nunca esteve tão sozinha quanto um dia acreditou. A escola tornou-se diferente para ela lentamente, depois de repente. Ela não era mais a menina quieta que andava com os ombros encolhidos, esperando que os corredores abrissem espaço para ela. Ela se movia com mais certeza agora, não barulhenta ou ousada, mas presente. Professores notaram isso. Alunos notaram isso. Mesmo aqueles que um dia fingiram que ela não existia, se viram atraídos pela confiança tranquila que ela agora carregava. Harper não se tornou a criança mais barulhenta da sala. Ela se tornou uma líder entre os quietos. As crianças que antes sentavam sozinhas no almoço ou ficavam à margem do recreio se viram gravitando em torno dela. Ela as entendia de maneiras que pouquíssimas pessoas jamais haviam entendido, e ela lhes dava espaço simplesmente sendo quem ela havia se tornado. Sua arte floresceu junto com sua cura. O que começou como esboços hesitantes se transformou em peças vibrantes, cheias de expressão e profundidade, muito além de seus anos. Seu pai observava com admiração enquanto ela preenchia página após página com imagens que capturavam emoções da mesma forma que algumas pessoas capturam a respiração. Eventualmente, um café local pediu para exibir seus desenhos. Então, um centro comunitário. Então, uma pequena galeria no centro da cidade entrou em contato. Harper não sabia o que fazer com isso a princípio. Ela pensou que estava apenas desenhando para respirar novamente, mas seu trabalho tocava as pessoas. Ele continha algo verdadeiro. E ela percebeu pouco a pouco que sua voz não precisava ser alta para ser poderosa. Os motociclistas nunca desapareceram de sua vida. Eles não se desvaneceram na memória ou persistiram apenas como um capítulo em uma história maior. Eles ficaram não todos os dias, não intrusivamente, mas firmemente. Eles verificavam, eles visitavam, eles apareciam em seus aniversários, não com barulho avassalador, mas com gentileza. Presentes que refletiam as coisas que ela amava. Cadernos de esboços, lápis, pequenos símbolos de encorajamento. Ela se tornou parte de sua família estendida, uma irmãzinha para uma rede de homens que entendiam a importância da lealdade e da proteção. E mesmo com o passar dos anos, o motor de uma motocicleta entrando na garagem nunca mais a assustou. Significava segurança. Significava pessoas que se importavam. Diesel mudou também. Ele ainda se preocupava. Pais não param de se preocupar, mas a preocupação não o consumia mais. Ele não acordava todos os dias se preparando para algo dar errado. Ele não carregava mais a culpa como uma sombra que se agarrava a cada passo. Ele aprendeu a respirar novamente, a respirar de verdade, sabendo que sua filha não estava apenas sobrevivendo, mas prosperando. Ele aprendeu a confiar um pouco mais no mundo.
E ele aprendeu a confiar em si mesmo novamente como um pai que havia feito tudo o que podia e tudo o que precisava para proteger a pessoa que mais amava. Ele se pegava observando-a às vezes à mesa, com a cabeça curvada sobre um esboço no quintal, rindo com amigos, encolhida no sofá, com o cabelo caindo livremente sobre os ombros, e maravilhado com a resiliência de um espírito que tinha todos os motivos para se apagar, mas em vez disso escolheu brilhar mais. Ela não havia retornado a quem ela era antes da crueldade começar. Ela havia se transformado em alguém mais forte, mais gentil, mais certa de seu próprio valor. Seu cabelo havia crescido longo agora, mais longo do que nunca, grosso, saudável, cheio de vida. Mas ela não o deixou crescer porque queria apagar o passado. Ela o deixou crescer porque não tinha mais medo. Ela o escovava todas as manhãs com um cuidado que era ritualístico, não porque temesse perdê-lo novamente, mas porque entendia o que ele simbolizava. O cabelo de Harper era mais do que cabelo. Era prova. Prova de que ela havia sobrevivido ao que deveria quebrá-la. Prova de que ela havia sido protegida quando mais importava. Prova de que ela havia sido amada ferozmente, infinitamente, por alguns em voz alta, por outros em silêncio. Prova de que, por mais sombrios que aqueles meses tivessem sido, eles não a haviam consumido. E ninguém, nem os valentões, nem o sistema que a falhou, nem os adultos que ignoraram seus gritos, ninguém podia tirar isso dela. A vida de Harper agora não era definida pelo que aconteceu a ela, mas pelo que ela se tornou depois. Uma garota que se levantou, uma garota que se curou, uma garota que aprendeu o que importava. Eu contei muitas histórias neste canal. Histórias sobre o melhor e o pior do que os seres humanos são capazes. Histórias de crueldade que nunca deveriam ter acontecido e histórias de bondade que nos lembram porque a esperança ainda vale a pena ser mantida. Mas a história de Harper, esta fica comigo. Não apenas por causa dos motoqueiros que apareceram. Não apenas por causa da justiça que finalmente chegou. Ela fica comigo por causa do que nos ensina sobre proteção, o que revela sobre nossa responsabilidade uns para com os outros. A maioria de nós nunca experimentará o que Diesel experimentou. A maioria de nós nunca verá 300 Hells Angels alinhando as ruas em nosso nome, motores roncando como uma promessa de que os vulneráveis não ficarão sozinhos. A maioria de nós não tem uma irmandade pronta para cruzar fronteiras estaduais no meio da noite porque uma criança precisa deles. E tudo bem, não precisamos, porque o cerne desta história não é o tamanho da resposta. É a vontade de responder, afinal. Cada um de nós, não importa quem somos, não importa quais recursos temos, não importa quão ordinárias nossas vidas possam parecer, tem a capacidade de ser a proteção de alguém. Podemos notar a criança quieta na sala. Podemos fazer a segunda pergunta em vez de aceitar a resposta fácil. Podemos falar quando o instinto nos diz para desviar o olhar. Podemos ser o adulto que ouve, o amigo que presta atenção, o espectador que se recusa a ficar em silêncio simplesmente porque o silêncio é confortável. A história de Harper terminou bem não porque o mundo de repente se tornou justo, mas porque um punhado de pessoas se recusou a deixar a injustiça passar sem ser desafiada. Um pai amou sua filha o suficiente para lutar por ela pacientemente, deliberadamente, corajosamente. E 300 homens acreditaram que proteger os vulneráveis valia seu tempo, sua energia, sua presença. Nenhum deles poderia desfazer a crueldade que ela experimentou, mas eles puderam garantir que ela não enfrentasse suas consequências sozinha. Imagine o mundo que poderíamos construir se essa mentalidade não fosse rara. Se pessoas comuns escolhessem apenas uma vez por dia intervir em vez de ignorar. Se parássemos de tratar a compaixão como um luxo e começássemos a tratá-la como um dever. Se entendêssemos que o silêncio não protege o inocente, ele abriga o cruel.
Harper obteve sua justiça. Ela recuperou sua vida. E hoje, agora mesmo, enquanto eu conto esta história, ela está vivendo em segurança, feliz, cercada por pessoas que a amam. Ela desenha, ela ri, ela caminha pela escola com confiança em vez de medo. Ela não é definida pelo que aconteceu a ela, mas pelo que ela se tornou depois. Resiliente, expressiva, profundamente amada. E nada disso aconteceu porque sua comunidade era perfeita. Aconteceu porque quando o momento chegou, pessoas boas se recusaram a deixar a injustiça vencer. Essa é a verdade no cerne de tudo isso. Justiça não é algo entregue apenas por sistemas. É algo criado por indivíduos que escolhem não desviar o olhar. É moldado por pais que não desistem, por comunidades que intervêm, por estranhos que decidem que o filho de outra pessoa vale a pena proteger. É criado toda vez que um adulto ouve, toda vez que um espectador fala, toda vez que alguém diz, não na minha vez. Essa história fica comigo porque mostra que proteção não é sobre força, é sobre vontade, é sobre presença, é sobre garantir que quando a crueldade tenta se enraizar, ela encontre resistência em vez de indiferença. O mundo de Harper não se tornou magicamente gentil, mas as pessoas ao redor dela se tornaram corajosas. E isso fez toda a diferença. Porque no final, a justiça não é garantida. Mas a coragem é uma escolha. A compaixão é uma escolha. E toda vez que alguém as escolhe, mesmo da menor forma, o mundo se torna apenas um pouco mais difícil para a crueldade prosperar. Harper obteve sua justiça porque as pessoas escolheram se manifestar. Imagine o que poderia acontecer se todos nós fizéssemos o mesmo. Se você ainda está aqui, se a história de Harper o comoveu, me faça um favor antes de ir. Clique no botão de inscrição. Não por mim, por histórias como esta. Porque cada assinante diz ao YouTube que o público quer conteúdo sobre pessoas boas fazendo a coisa certa. Os valentões do mundo, eles estão apostando que você vai passar. Eles estão apostando que a crueldade gera mais cliques do que a bondade. Prove os errados. Inscreva-se. E se esta história o fez sentir algo, compartilhe-a com alguém que precisa ouvi-la hoje. Às vezes, uma história é exatamente o que alguém precisa para continuar. Obrigado por assistir. Vejo você no próximo.